Como é bom estar mais uma vez reunidos em nome de Jesus, buscando exaltá-lo, glorificá-lo e também tendo esse tempo aqui de oração, de edificação mútua, como isso deve se tornar precioso nas nossas vidas. Irmãos, precisamos valorizar esses momentos, porque podem surgir tempos em que isso será proibido, em que o simples falar o nome de Jesus sofrerá severa perseguição. Então, enquanto temos tempo, vamos louvar ao Senhor. Quero ler juntamente com os irmãos o Salmo 34, versículos 1 e 2. Acompanhe, por favor, essa leitura. Bendirei o Senhor em todo tempo, ou o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. O louvor é capaz de trazer tristeza até o coração mais oprimido. Então, com essa disposição de louvar o Senhor, de adorar o Senhor, de glorificá-lo sempre, é que nós vamos render-lhe culto nessa noite. Quero convidá-lo, então, a estar orando comigo, fazendo juntamente comigo essa primeira oração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos juntos mais uma vez. Juntos na mesma intenção. Juntos num só coração, com o mesmo desejo de te glorificar. A igreja do Senhor Jesus não será afastada pelo distanciamento social, mas o mesmo Espírito nos une. E essa união não pode ser desimpedida, ou não pode ser impedida, melhor dizendo, por qualquer circunstância que esse mundo, que essa vida venha trazer. Obrigado por isso. O que nós pedimos a Deus, que tu venhas nos ajudar, nos abençoar nesse culto, mas também que aceite, ó Deus, essa celebração que fazemos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 401 do cantor cristão. É uma declaração muito firme e forte. Eu sou de Jesus, aleluia. Se você estivesse na igreja, eu ia pedir para você repetir essa afirmação. Eu sou de Jesus, aleluia. Vamos louvar o Senhor com esse hino. Pois eu
Nós temos alguns pedidos que nós vamos fazer a Deus nesse tempo de oração. Eu gostaria que você também agora se juntasse a mim nesse clamor ao Senhor pela vida dos irmãos, pela vida de algumas pessoas, alguns nomes que aqui foram trazidos para que nós estejamos orando. Então, por gentileza, se puder, ore comigo nesse instante. Deus, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor constante sobre nós. Obrigado porque mais uma vez nós podemos estar contigo em oração, nos chegarmos até a ti através das nossas orações. Nós viemos agradecer, ó Deus, pela cirurgia que a mãe da irmã Márcia Bertão fez essa semana. Obrigado porque ela está se recuperando. Ela fez cirurgia na sexta-feira passada. Obrigado porque pela tua graça ela está se recuperando. E, ó Deus, vem ajudá-la, vem fortalecê-la nesse momento para que a sua recuperação seja breve e completa, ó Deus. A irmã Fabiana pede por uma senhora, uma jovem senhora chamada Franciane, que perdeu 2 membros da família a semana passada. O Senhor venha cuidar. Ela tem andado entristecida, abatida, e não é por menos, ó Pai. Ajude, Senhor, essa senhora. Tome, ó Deus, esse coração, venha fortalecê-la. Também, ó Deus, eu peço pelo irmão Darcy, pela irmã Iris, os outros irmãos deles, ó Deus, irmãs. Senhor, eles perderam uma irmã também a semana passada. Senhor, que a tua graça consoladora, que o teu Santo Espírito esteja trazendo conforto nesses momentos de perda, de dor, ó Deus. Ó Senhor, venha abençoar e ajudar, socorrer esses irmãos, ó Deus, confortando esses corações. A irmã Ivanilda, ó Deus, está pedindo pela sua saúde. Cuide, ó Deus, ajude, ó Pai, abençoe no seu tratamento, nos cuidados que ela precisa ter. Tome essa vida sob seus cuidados. Ela também pede pela sua família, pelo Carlos Henrique, Carlos Eduardo e pelo seu marido José Carlos, ó Pai. Venha abençoar essa família. Senhor, dê a essa família tudo aquilo que eles precisam para terem uma vida satisfeita em Ti, para terem a sua subsistência, as suas necessidades supridas, ó Pai. Mas, ó Deus, venha abençoar também os projetos, os desafios que eles têm como família. Abençoe, esteja na frente, guiando, dirigindo, ó Deus, ponha sua mão sobre esse lar. A irmã Eliane pede pelo seu esposo, Max, e pela sua mãe, Elci. Para o Max, ó Deus, eu peço que ele venha compreender a necessidade de crer em Cristo como seu Salvador pessoal. Também abençoe, ó Deus, no seu trabalho, no seu dia a dia. Tome, ó Deus, essa vida em tuas mãos. A irmã Elci, ó Deus, eu peço que tu venhas abençoá-la, sua saúde, já tem uma certa idade, mas cuide dela, ó Deus. Abençoe, ó Deus, tome, ó Deus, essa vida em tuas mãos. A irmã Charlene pede pela sua saúde também. Ó Deus, vem cuidar dessa irmã, Pai. Ajude-a também no tratamento que ela precisa fazer, dê a ela os recursos necessários e que o teu milagre venha através dos remédios e da ação dos médicos, para que ela seja restabelecida, ó Deus, cuide bem, seja bem tratada da sua saúde e que os seus problemas não venham afetar-lhe a tal ponto de dificultar as suas atividades diárias, ó Pai. Ela também pede pela sua família, eu peço pelos seus filhos, pelo seu marido, Senhor, que eles venham conhecer o Evangelho de Cristo, conhecer pessoalmente, com o coração aberto, com a mente tomada pelas tuas verdades, ó Deus, e eles venham se render a Cristo, reconhecendo Cristo como seu Salvador pessoal. A irmã Dora agradece porque ela tem podido falar do plano de salvação para tantas pessoas. Obrigado por isso, ó Deus. Que essas pessoas possam entender o plano de salvação. Ajude-as, ó Pai, abra a mente, ó Deus.
Venha quebrar a barreira da incredulidade, do orgulho, venha quebrar, ó Deus, os impedimentos que o próprio mundo e o inimigo fazem para que uma pessoa creia em Cristo. Ó Deus, que essa fé salvadora em Cristo se concretize nessas vidas. Ela também te agradece pela oportunidade que tem de te servir, mesmo lutando com problemas de saúde, mas ela tem aproveitado as oportunidades para falar do teu amor e te servir na melhor forma possível às pessoas que estão tendo contato com ela. A irmã Janaína vem agradecer pelo cuidado que tu tens tido com a família. Deus, obrigado porque tem suprido, tem amparado, tem socorrido, tem ajudado essa família o tempo todo. Ela pede pela sua mãe, que precisa fazer uma cirurgia de catarata, venha ajudar essa senhora também a vencer esse desafio na sua vida. Abra as portas e as oportunidades para que essa cirurgia aconteça. Mas também ela pede pela conversão da sua mãe. Tome, meu Deus, essa vida também, ó Pai. Ajude a entender o que Cristo fez por ela lá na cruz do Calvário, quanto ele sofreu, o alto preço que ele pagou para que ela fosse redimida dos seus pecados, tivesse perdão dos seus pecados e vida eterna com ele. Tome, meu Deus, essa vida em tuas mãos. A irmã Alenice vem pedir por um aluno dela, o João Pedro, que o pai faleceu essa semana também de Covid. Ó Deus, venha confortar, trazer alívio a esse coração sofrido. Essa doença tem tirado tantas vidas, ó Pai. Ó Senhor, venha abençoar essas pessoas. Ajude, ó Deus, a nossa cidade, ó Pai. Venha interromper o avanço desse mal, ó Pai. Venha blecar o avanço dessa doença, ó Deus, e fazer com que ela vá desaparecendo e não venha mais ceifar vidas, ó Pai. Ajude, ó Deus, esse jovem, João Pedro, nesse momento tão difícil da sua vida. Da mesma forma, a irmã Silene pede pelo Wagner, que é o vizinho dela, que perdeu o seu pai também devido à Covid. Ó Deus, venha abençoar, venha consolar aqueles familiares. Nesses momentos que nós reconhecemos que nós vemos o quanto precisamos realmente de uma ação espiritual nos corações para que o devido consolo aconteça. A irmã Cristiane pediu oração pelo seu avô, seu Alcides, que esteve internado, mas pela tua graça ele já está em casa, se recuperando. Abençoe o senhor Alcides, ó Deus, de tal forma que essa recuperação também seja breve, que ele se recupere bem e que ele tenha sua saúde restabelecida. Eu vou colocar diante de ti também algumas irmãs da nossa igreja que precisam também da tua bênção nesse aspecto, Pai. Irmã Janaína, Pai, que tem a expectativa de cirurgia, está cuidando de outro problema de saúde que tem, mas venha abençoar, orientar também, ó Deus, a irmã Silene, que está nessa expectativa, no aguardo de ser chamada para fazer uma cirurgia. Senhor Jesus, venha acalmar seu coração, mas nós pedimos, ó Deus, por favor, que essa cirurgia ocorra o mais rápido possível. A irmã Rosilane, nos tratamentos que ela precisa fazer, tome essa vida, tome a vida da sua família, do Leonan, da Dávila, do Enzo, Pai, abençoe a Ingrid, o irmão Márcio. Seu Jesus, cuide dessa família, tudo aquilo que eles precisam, ó Pai, nesse momento, os desafios que o Leonan tem tido, ó Pai. Ó Jesus, venha abençoar, cuidar, venha trazer, que a tua vontade seja feita nessas vidas, ó Pai. Venha prevalecer nessas vidas. Mas tome a irmã Rosilane em teus braços. Ajude, ó Deus, nos tratamentos que ela precisa fazer. Da mesma forma, a irmã Jaqueline, cuide, abençoe, obrigado, porque ela tem sentido bem, mas ela ainda precisa fazer um tratamento longo, devido ao problema cardíaco, mas também ela tem outras cirurgias para fazer de outros órgãos, mas abençoe, ó Deus.
cuide dessa vida também e que essas cirurgias possam acontecer e ela ficar plenamente restabelecida. Coloco diante de ti a vida da irmã Anacleta, as dificuldades, o frio está chegando e com isso ela sente muitas dores. Vem abençoar essa irmã também, ajude, ó Deus, nesse tempo, ó Pai. A irmã Lourdes, sua recuperação plena, irmã Marilda também, os tratamentos que elas fizeram, tratamento deveras grave, mas graças a Deus elas estão se recuperando. Abençoe, continue, ó Deus, a agir nessas vidas de tal forma que elas continuem nesse franco processo, ó Deus, de recuperação. A irmã Janaína também está aguardando cirurgia. Abençoe, venha suprir as carências que essa irmã tenha, carências materiais, carências espirituais. Tome, Deus, essa vida em suas mãos. A irmã Dora também não esteve bem essa semana, mas graças a Deus não é Covid. Obrigado porque ela está melhorando. Tome, ó Deus, essa vida também. Ajude, ó Deus, a estar restabelecida de problemas que ela tem, que tem dificultado a tua serva de se movimentar, fazer algumas atividades. Mas confiamos, ó Deus, que isso vai passar e que daqui a pouco ela vai estar restabelecida. É isso que nós esperamos, é isso que nós pedimos, ó Pai. Senhor, são tantos pedidos, mas confiamos na tua graça, ó Deus. Venha abençoar, cuidar de cada uma dessas questões. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, existe um doce nome. E não há nome mais doce na realidade do que o nome de Cristo. Vamos cantar esse cântico que é tão profundo. Jesus, que doce nome. É um cântico que revela a alegria que nós temos só de pronunciar o nome de Cristo. Vamos louvar o Senhor através desse cântico. Irmãos, pela graça e bondade de Deus, nós vamos iniciar hoje um novo capítulo do livro de Provérbios. Nós vamos começar com Provérbios, capítulo 24.
E eu tenho visto nesse texto várias recomendações do sábio, mas agora referente a pessoas, assuntos relacionados a pessoas. Nós vamos ver, por exemplo, o que o sábio fala sobre maligno, sobre família, sobre questão de sabedoria, pessoas precisam de sabedoria, e também sobre atitudes importantes que as pessoas devem tomar, devem ter, não é? Então, vamos, se Deus quiser, avançar hoje com o estudo desse capítulo, né? Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia no capítulo 24. Nós vamos ler 4 versículos que estão relacionados entre si. Provérbios capítulo 24. Vamos ler os versículos inicialmente para esse primeiro tópico, né, dessa nossa caminhada nesse capítulo 24 de Provérbios. Vamos ler os versículos 1, 2 e depois 19 e 20. Leiamos então Provérbios 24, versículos 1, 2, 19 e 20. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois a destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Algumas versões mais antigas fala, em vez de ímpios, fala sobre malignos, que eu acho que é até um termo muito mais forte, né? Não tem inveja dos malignos, dos homens maus, ok? Vamos ler também os versículos 19 e 20. Não se aborreça por causa dos maus, não tem inveja dos ímpios. Ou não se aflija por causa dos maus e não tem inveja dos malignos. Aqui encontramos também numa outra versão, ou dos homens maus. Versículo 20. Pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apegará. Irmãos, a inveja em si já é uma coisa terrível. Agora, é duplamente terrível, vou falar sobre isso daqui a pouco. Você, além de ter inveja de alguém que faz coisa errada, ter inveja do homem mau, do maligno, aquele que busca o mal das pessoas. A inveja em si já é terrível, porque, na verdade, ela é o desejo, e ela é muitas vezes o desejo de possuir aquilo que o outro tem. Ou então, a inveja também pode se manifestar no desejo de ser aquilo que o outro é. Quando a Bíblia está falando aqui sobre a questão de não ter inveja do homem maligno, ela pode também ser entendida como não queira ser igual ao homem maligno. Então, ter inveja aqui é nesse sentido. Então, a pessoa olha para aquele homem maligno, olha as coisas erradas que faz, além de aprovar aquilo, quer ser igual àquela pessoa. Isso é o pior tipo de coisa que pode acontecer. Então, a inveja, ela acaba sendo um descontentamento com o que se tem, mas também acaba sendo um desejo ardente com o que se não tem. A pessoa vive constantemente insatisfeita com o que tem, e o invejoso é um insatisfeito, não é, contínuo, não é? O invejoso, esse é o tipo de satisfeito que não se cura, tem uma satisfação que não é curada. Então, o invejoso, ele é insatisfeito com aquilo que tem e sempre acha que precisa de mais ou de melhor, mas também é uma pessoa que fica buscando ardentemente, né, com desejo, com avidez, aquilo que não tem. Isso porque ele quer ser igual ao outro, parecer igual ao outro, né?
possuir aquilo que o outro tem. Então, é isso que move o coração do invejoso. O invejoso, na verdade, ele é tomado por um profundo complexo de inferioridade. O invejoso sempre acha que o outro é melhor, que ele não tem nada, que ele é um pobre coitado, não é? Que ele não vale tanto quanto o outro, não é? Então o invejoso tem esse tipo de problema. Aquele que fica falando mal do outro por inveja, o invejoso muitas vezes é dado a isso, não é? Muitas vezes as pessoas falam mal uma das outras porque invejam a quem está atacando, mas o invejoso, ele acaba sendo um indivíduo mal resolvido na sua vida. Ele é mal resolvido no seu relacionamento familiar, mal resolvido no seu trabalho, mal resolvido na escola. É uma pessoa que mal resolvida em várias áreas da vida. Por isso que o seu coração quer ser sempre o outro, ou quer ter aquilo que o outro tem, não é? E o autor aqui ainda fala dessa questão, né? Você não simplesmente invejar o outro, né? Mas também aprovar e querer imitá-la naquilo que ela faz. Isso é uma coisa absurda. Invejar as pessoas erradas e andar com elas é um duplo pecado, é um pecado em dobro aqui. Né? A inveja em si já é nociva, já traz o mal-estar. Agora, invejar aquilo que o maligno, aquilo que o ímpio faz de errado, aí o problema é muito mais grave. Eu gostaria de trazer uma palavra aqui para aquele que professa a fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se isso está no seu coração, se esse tipo de inveja tem tomado o seu coração, e você olha para aquelas pessoas que fazem coisas erradas, além de se agradar com aquilo que ela faz, ainda sente inveja daquilo que ela faz, meu querido irmão, eu gostaria que você fizesse um autoexame profundo, pedisse que o Espírito Santo realmente te ajudasse nesse exame, porque eu creio que está faltando uma conversão legítima aí. Porque o crente, na realidade, ele aspira a coisas muito mais altas. Né? O seu coração não está nessa terra, o coração do crente não está nessa vida, a sua mente está na glória celeste, o seu coração está tomado com os valores do reino. Então, para ele, aquilo que o ímpio faz só o desagrada, provoca escândalo, provoca mal-estar. Isso para aquele que é crente em Cristo, que conhece a vontade do Senhor para a sua vida. Não é? Interessante é que a inveja é um mal subjetivo. Não é? Você não tem como mensurar, medir uma inveja. O quanto, né? Você pode até ter alguns indicativos, né? Quando a pessoa fica falando muito sobre o que o outro tem, sobre como o outro é, e ao mesmo tempo que fala muito, né? É, ele também começa a criticar, falar mal do outro, né? Aliás, normalmente o invejoso nem fala bem, né, sobre o que o outro tem e o que o outro é. Ele quer falar mal, né? Busca detalhes na vida do outro, né? Para criticá-lo, falar mal, porque ele tem inveja dele. Mas é muito difícil isso. Isso é muito subjetivo. Agora, você andar com aquele que faz coisa errada, aí, meu irmão, a coisa já é mais objetiva. Isso é um mal objetivo. É uma coisa que você pode fazer, olha, você está errado porque você está andando com pessoas que fazem coisas erradas. E se você está andando com pessoas que fazem coisas erradas, isso pode indicar, e é um forte indicativo, de que você também está imitando essas pessoas nas coisas que você faz. Então, andar com pessoas que fazem coisas erradas é um forte indicativo do que está tomando o coração dessa pessoa. Não é? Então, cuidado com isso. Né? Cuidado com a inveja. Mais ainda, cuidado
com o desejar. Cuidado com aquilo que você deseja. Irmãos, os nossos desejos revelam muito daquilo que está no nosso coração. Os nossos desejos revelam muito a respeito do nosso caráter. Aquilo que você deseja ardentemente pode significar ou pode revelar como é que está o seu coração no sentido de valores que estão morando lá, que estão tomando conta do seu coração. Quando valores errados, quando valores do mundo, conceitos do mundo dominam o coração de alguém, ela começa a pensar de acordo com o mundo e começa a desejar as coisas que o mundo deseja. Não permita que esse mundanismo entre no seu coração. Encha-se das coisas do Senhor. A sua vida devocional é algo fundamental para que o reino de Deus se estabeleça, antes de tudo, no seu coração. Então, ore diariamente, abra sua Bíblia, separe nem que seja 5 minutos no dia para ler um versículo, perguntar para Deus o que Deus quer te falar através daquele versículo, orar, estar com Deus, se alimentar da doce presença do Senhor. Quando isso se tornar o maior desejo da sua vida, você vai ver que tudo vai mudar. Quando a sua necessidade de estar com Deus for maior do que a necessidade de estar com outras pessoas, ou a necessidade de ter coisas, ou a necessidade de ser alguma coisa, quando isso acontecer, a sua vida vai mudar drasticamente. A sua alma, ela precisa ansiar pelo Deus vivo, ter sede e fome de Deus. Essa é a maior necessidade que nós devemos ter. Todas as outras coisas são secundárias, se tornam secundárias. Né? Não é à toa que o próprio Cristo disse que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Né? Buscar o reino de Deus. O reino tem a ver com senhorio, com reinado. E a sua justiça. Essa justiça pode ser a justiça de Deus, no sentido dele nos justificar, mas também aquela busca constante de fazer as coisas retas diante do Senhor, porque o crente, ele deve buscar sim a retidão, deve buscar sim fazer aquilo que é correto, para a glória de Deus, ok? Ah, pastor, nós somos pecadores, somos sim. E vamos lutar contra o pecado durante toda a nossa vida aqui na terra. Mas isso não quer dizer que nós não devemos buscar tremendamente, incessantemente, fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus. O crente, ele precisa ser conhecido pelo mundo, pelas pessoas à sua volta, como uma pessoa que é certa, como uma pessoa que é honesta, como uma pessoa que busca os valores certos. Irmãos, um dos maiores elogios que eu ouvi na minha vida foi, infelizmente, essa pessoa faleceu já, mas ela disse, uma colega de trabalho, e se despedindo ali da escola onde nós trabalhávamos, ela disse, olha, eu quero agradecer por fulano e fulano, eles são homens de família, homens sérios, ciosos dos seus deveres, cumprem bem suas responsabilidades, são homens que realmente, pessoas de família que valorizam a vida familiar. Eu glorifiquei a Deus por isso, irmãos, porque ouvir isso de uma pessoa que não é evangélica, que não é minha ovelha, não é? Isso foi muito importante para mim e
Eu acredito que você também, crente em Cristo, já teve essa bendita experiência de ser elogiado pela forma como você trabalha, pela forma honesta como você lida com os seus negócios, a forma como você lida com as pessoas. Eu acredito que você também já passou por essa experiência abençoadora. Então, irmãos, Deus quer que nós tenhamos esse tipo de vida. Então, o crente, ele não inveja o ímpio. Ele não inveja o homem mau, o maligno, que faz coisas erradas. Ele não aprecia aquilo que ele faz. Ele também não quer ser igual a ele, porque na realidade ele é o eterno insatisfeito. Quem inveja, ele realmente é tomado por complexo de inferioridade, porque ele não tem contentamento algum na sua vida. Irmãos, os maus, os ímpios, né? Ele tem as suas mãos e tem os lábios, né, tomados pela maldade. Eles usam as suas mãos, elas são usadas a serviço do mal. Os lábios também são usados à disposição, ou são usados para aquilo que o mal deseja. Então, isso é uma coisa absurda. Esses malignos, esses homens maus, que a Bíblia fala que nós não devemos imitar, não devemos invejá-los, eles vivem para espalhar tudo aquilo que ofende a Deus e tudo aquilo que destrói o próximo. O maligno, ele quer se dar bem, ele quer se satisfazer. Então, ele não quer saber de Deus. Aliás, ele é contrário a Deus, ele é um opositor a Deus, mas também ele não quer servir ao próximo, abençoar o próximo. Na verdade, ele só busca o mal do próximo. Então, a Bíblia nos orienta, e a gente viu isso no versículo 19, a não nos afligirmos, não sofrermos por causa desses homens, mas também a não termos inveja. Irmãos, por que a Bíblia nos fala que nós não devemos sofrer por causa dos homens maus, né? Nos afligirmos por causa dos ímpios? Porque um dia ele vai ter que acertar as suas contas com Deus. Aí, meu irmão, aquele homem que se achava o tal, que achava que fazia as coisas e não sofreria dano algum, aí ele vai ficar completamente desamparado. Deus não vai se mover para ajudá-lo quando ele estiver perante ele, naquele tribunal, onde todos os homens estarão prestando conta dos seus atos. Um dia ele vai morrer, sua lâmpada vai se apagar, e na realidade o fim dele eterno será em profundo lamento, profunda escuridão. O fim do ímpio é uma tristeza sem fim. Por mais que o crente em Cristo sofra nessa vida, o que o está esperando é uma eternidade de glória. Aliás, o peso dos sofrimentos, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 8, as aflições do tempo presente não tem como se comparar com o peso da glória celeste. Ele chama as aflições do tempo presente de leve e momentâneas, comparado àquilo que está aguardando todos nós quando estivermos diante do tribunal de Cristo. Que glória eterna, que glória excelsa nós vamos experimentar. O ímpio pode até se dar bem, ganhar muito dinheiro, mas a única coisa que ele vai ter na vida é dinheiro. Mais nada. Alegria, contentamento, felicidade, satisfação na alma. Isso passa longe do ímpio. Falei isso num culto de quarta-feira, se não me engano, quando estava falando sobre o pecado, quarta-feira retrasada, né? Que o salmista Asaf entendeu isso. Ele fala isso no Salmo 73. Ele olhava para o ímpio, via o ímpio prosperando, se dando bem na vida, olhava para a sua própria vida e via tanta dificuldade, tanto sofrimento, e ele começou a pensar, vale a pena realmente ter esse Deus? Interessante que no momento de culto, olha, meu irmão, a importância do culto.
quanta gente perde coisas importantes porque resolve não estar presentes nos cultos, né? Mas no momento de culto ele entendeu qual é o fim do ímpio e qual é o fim também do justo, o sofrimento eterno que o ímpio vai passar. Meu irmão, que isso sirva de orientação para a sua vida, né? O Asaf compreendeu que ele tem como Deus como seu refúgio presente, mas ele também tem a esperança de uma recompensa eterna. Então, em vez de desejar imitar os malignos, nós devemos desejar imitar aqueles que praticam o bem. Em vez de andar com pessoas que fazem o mal ou andar com os maus, devemos andar com pessoas que nos inspiram à prática do bem. Eu louvo a Deus, irmão, e você também deve louvar por Deus ter colocado pessoas assim na minha vida. Eu olhar para essas pessoas e me mirar nelas para buscar algumas práticas preciosas que eu tenho carregado até hoje durante a minha caminhada. Então, em vez de você dar as mãos àqueles que falam coisas perversas, nós devemos nos unir, sermos parceiros de caminhada daqueles que usam os seus dons, seus talentos, sua inteligência para a prática do bem, aquelas pessoas que proferem sempre palavras edificadoras. Então, querido amigo, querido irmão em Cristo, escolha bem com quem você vai andar. Escolha estar com pessoas que vão te ajudar, vão te levar para cima em relação à prática do bem, a fazer aquilo que de fato agrada ao Senhor. Interessante, eu gostaria de ver com você também no versículo 8 de Provérbios 24, uma característica de pessoas malignas. E o sábio, ele resolveu ressaltar essa característica, uma das atitudes que caracterizam uma pessoa maligna, o ímpio. Leia comigo o versículo 8. Quem sai à guerra precisa... Perdão. Versículo 8. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. Aqui, o sábio está destacando essa característica do ímpio, do maligno, que é ser um causador de intriga. Ele gosta de ver, conforme se diz aí fora, né, o circo pegando fogo. Ele gosta de ver as pessoas brigando, discutindo entre si. O pecado que Deus mais abomina, irmãos, talvez, eu não sei se essa é a melhor expressão, mas é um pecado que Deus realmente odeia, né? É o pecado da intriga. A intriga, na verdade, é aquele ato de alguém de tentar jogar uma pessoa contra outra. Ele vai lá, fala uma coisinha, ele vai lá, e aquela pessoa fala com ela, daqui a pouco ele vai lá na outra pessoa, fala coisinha, olha, fulano fala, olha, eu tô aqui, olha, não quero causar nenhum mal, mas olha, fulano falou isso de você. Daqui a pouco ele vai lá e fala pro outro aquilo que fulano disse, que o outro tinha dito, ciclano, né? E fica fazendo esse joguinho, porque ele é um provocador de intrigas, de contendas entre as pessoas. Irmãos, a Bíblia está chamando essas pessoas de mestres de intrigas. Se os pacificadores, de acordo com Mateus, capítulo 5, são chamados de filhos de Deus, podemos dizer com muita tranquilidade que esses mestres de intrigas são filhos do diabo.
São pessoas que na realidade estão servindo ao diabo. Porque é isso que o diabo gosta, provocar esse caos social, esse espírito belicoso nas pessoas, essa intriga, essa guerra, ele provoca, ele inspira isso nos corações, porque o acusador morre, né? O acusador maior dos homens é o próprio inimigo. Então ele é o grande patrono dos encrenqueiros, né? Isso significa que aquele que é um causador de intriga e está a serviço do diabo, está adorando o diabo através dessa sua atitude. O causador de intrigas, esse homem mau, que causa a discussão, a briga entre as pessoas, ela investe energia nisso, em conceber o mal, em espalhar o mal. Para ele, quanto pior, melhor. Ele gosta de ver as pessoas assim, envolvidas, discutindo, inimigas. A inimizade para ele é algo que lhe agrada profundamente. Provocar isso nas pessoas, então, acaba lhe trazendo algum tipo de contentamento. Isso é o homem mau, irmão. Eu espero que eu não esteja falando com nenhum causador de intriga. Deus chamou o crente para ser um pacificador. Se ele é um causador de intriga, se ele está provocando falta de amizade, desunião, desarmonia entre as pessoas, aí então ele está a serviço do inimigo das nossas almas, que é o diabo. Então ele, como mestre de intrigas, ele alimenta a confusão. Ele sente prazer em criar desavença entre as pessoas, criar contendas, né? Os pensamentos desse homem mau, irmãos, eles são perversos. Ele usa as palavras de forma a provocar mal-estar entre as pessoas. As palavras, em vez de abençoarem, são palavras venenosas, palavras que trazem intrigas, né? Que provocam esse tipo de embate entre as pessoas. Na realidade, esse mestre de intrigas, esse homem mau, ele acaba sendo um ser que está em conflito, mas acaba sendo um ser que provoca o conflito constantemente. Normalmente é uma pessoa que aonde chega a paz desaparece, né? Ele é capaz de provocar esse tipo de clima hostil entre as pessoas. A sua presença acaba sendo uma desgraça na vida dos outros, né? Suas palavras semeiam contendas, as suas obras só buscam, só semeiam o mal. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, não queira ser esse tipo de pessoa que provoca inimizades, ou não queira ser um ímpio, não inveje o homem mau, porque isso também é uma característica desse homem mau. Não inveje o ímpio, mas sim, busque agradar a Deus, busque estar com pessoas que na realidade promovem a união, promovem a paz, trazem palavras abençoadoras. É interessante como é que nesse mundo que nós estamos, o mal ele é mais atraente do que o bem. Pessoas que buscam fazer o mal acabam arrebanhando um grupo maior de pessoas em torno de si do que pessoas que, na realidade, buscam fazer o bem. Não é? Mas não seja esse tipo de pessoa. Escolha sabiamente as suas companhias e busque, sim, não invejar, mas imitar aqueles que servem a Deus, aqueles que realmente podem ser exemplo, podem ser modelo para a sua vida. Amém, irmão? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe também, que Deus me abençoe, que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele e também a glorificarmos a Ele através dos nossos relacionamentos. Ok? Vamos orar e depois eu gostaria de dar alguns comunicados.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós conseguimos refletir um pouco mais, avançar um pouco mais na compreensão das verdades bíblicas. Ajuda-nos, ó Deus, a identificar o homem mau, a desaprová-lo sempre, e também guarde o nosso coração de desejarmos, ó Deus, aquilo que o homem mau deseja, aquilo que ele pratica, ó Deus, ser igual a ele. Senhor, que nós busquemos sempre ter como alvo a Cristo, sermos imitadores de Cristo. Por certo, ó Pai, nesse desejo, nessa busca, nessa caminhada em busca desse alvo, tu colocas pessoas importantes nas nossas vidas, que vão servir como referência de vida cristã, referência de fidelidade a ti, referência de pessoas que desejam realmente a tua vontade, pessoas que vivem os valores do reino. Senhor, vem nos abençoar, vem abençoar a nossa igreja, vem abençoar também os nossos ouvintes, nos relacionamentos que tem, e venha promover as transformações necessárias nos corações. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, nós ainda estamos nessa situação de pandemia, e a situação ainda está complicada no nosso município. A coisa melhorou um pouco em termos de lotação nos hospitais, mas no último boletim que eu vi, estava acima de 80%, estava 88%. Então, o quadro ainda configura caos na saúde. Em virtude disso, enquanto não estiver abaixo de 80%, nós iremos continuar fazendo os cultos somente online, tá bom? Então, eu vou contar aí com a palavra, com a compreensão dos irmãos, né? Nesse sentido, nós vamos transmitir os cultos da igreja ao vivo, mas sem ser presencial. Quando então a bandeira, melhor dizendo, quando a lotação baixar abaixo de 80% e a bandeira, e o sistema de bandeiramento do Estado, né? O nosso município agora está seguindo o Estado, proporcionar, nós voltaremos sim para os cultos presenciais. Estou orando a Deus para que uma grande parte da nossa população se vacine e que nós, no tempo rápido, possamos estar de novo no templo juntos, sem nenhuma restrição, sem precisar fazer inscrição, e termos o máximo de pessoas possíveis lá no templo, adorando ao Senhor. Mas enquanto isso, nós precisaremos agir dessa forma. É uma forma de preservar os nossos irmãos, tá bom? Se você quiser contribuir para a igreja, né? Através do seu dízimo, sua oferta, as informações bancárias estão aí. Se você tiver dificuldade de fazer isso através do banco, é só fazer contato conosco que nós daremos um jeito de ajudá-lo para que você faça a sua oferta, entregue o seu dízimo, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz, sempre amparados pela sua presença. Até domingo, às 9 horas da manhã, com a nossa EBD, e às 18 horas, com o nosso culto. Até lá, então.